Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje à 13ª aula do curso Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, baseado no livro de Frederick F. Bruce. Hoje falaremos um pouco sobre a Igreja de Deus em Corinto e a correspondência de Paulo com essa igreja. Na aula passada, os irmãos viram um pouco sobre o trabalho de Paulo em Atenas. Paulo viajou de Atenas para o Corinto muito abatido. Provavelmente não fora sua intenção virar para o sul, província de Acaia, mas fora expulso de uma cidade macedônia para outra, que pareciam não aceitar as boas novas do Evangelho da salvação de Cristo, apesar de sua certeza anterior de que Deus o chamara para evangelizar aquela região. Paulo deixou pequenos grupos de convertidos na Macedônia, mas temia pela segurança deles. Embora não tenha sofrido uma retaliação violenta em Atenas, lhe incomodava a gentileza divertida, um certo tipo de escárnio com que a mensagem do Evangelho foi recebida naquela cidade. Por isso, como relata o próprio apóstolo, chegou em Corinto em fraqueza, tremor e grande terror. Dada a reputação da cidade, Paulo não poderia estar esperando melhor acolhida para as boas novas da salvação em Corinto. Entretanto, passou 18 meses na cidade onde permaneceu mais tempo desde a sua partida de Antioquia da Síria. E quando saiu, deixou uma igreja grande e forte, embora um tanto instável. Paulo, conforme relatado por Lucas em Atos 18:9, animou-se com a visão que teve em uma noite pouco tempo depois de sua chegada em Corinto. Sua experiência com a igreja de Corinto foi extremamente importante para aprofundar sua compaixão com as pessoas e aumentar sua maturidade pastoral. Corinto era uma cidade grega antiga, situada no istmo de Corinto, e controlava as vias terrestres entre a Grécia Central e o Peloponeso, construída no lado norte do monte Acro-Corinto. Importante entreposto comercial no Mediterrâneo, por isso gozou de grande prosperidade na época clássica da Grécia. Tinha uma reputação de intemperança e o seu nome se tornou sinônimo de lassidão moral. A cidade era o centro do culto da deusa Diana, Artemis, como o professor Márcio mencionou na aula dele, mas também homenageava muitos deuses, muitos senhores, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 8:5, nas palavras de Paulo. Corinto foi destruída pelos romanos em 146 a.C., em represália pela liderança que assumira na revolta da Liga da Caia. A sua população foi vendida como escravos e seu território confiscado para o Estado romano. Em 44 a.C., a cidade foi fundada novamente pelo então imperador Júlio César, além de ter sua própria administração colônia. De 26 a.C. em diante, a cidade foi sede do governo da província romana da Caia. Sob a administração romana, Corinto logo reconquistou a prosperidade de outrora. Na parte mais estreita do istmo foram construídos trilhos de madeira, e sobre eles os navios menores eram arrastados pelos 6 quilômetros que separavam o Golfo de Corinto no oeste do Golfo Sarônico no leste. Com a antiga prosperidade voltou também a antiga reputação de libertinagem sexual. O templo de Diana, municiado com 1.000 escravas, torna-se uma espécie de atração turística local, aumentando a prosperidade da cidade. Esse pano de fundo nos ajuda a entender as frequentes exortações contra a impureza nas correspondências de Paulo aos coríntios. De acordo com sua prática regular, Paulo se sustentou em Corinto com seu próprio trabalho, trabalhando em uma empresa que fabricava barracas cujos donos eram Priscila e Áquila. O casal morava em Roma, mas foi obrigado a deixar a cidade por causa do édito do imperador Cláudio, que expulsou a comunidade judaica da cidade. Depois de se encontrarem em Corinto, Paulo não teve ajudantes mais leais do que Priscila e Áquila, conforme nós lemos lá no livro de Romanos. Em nenhuma referência de Paulo a eles, há alguma indicação de que tinham sido convertidos por ele. Tudo indica que eram cristãos antes de o encontrarem. Em Corinto, como nas outras cidades que visitara, Paulo iniciou seu ministério na sinagoga. Como de costume, argumentava que Jesus cumpria as escrituras hebraicas. Vários judeus e gentios tementes a Deus foram persuadidos por suas pregações, dentre eles Crispo e Gaio Tício Justus. Algum tempo depois de sua chegada em Corinto, juntaram-se a Paulo Silas e Timóteo, vindos da Macedônia. Eles provavelmente trouxeram para Paulo um presente de seus amigos macedônicos, o que lhe permitiu parar de fabricar tendas por algum tempo para dedicar-se totalmente à pregação e ao ensino.
Não demorou muito para a pregação de Paulo incomodar as autoridades judaicas da sinagoga. Então o apóstolo passou a pregar na casa de seu amigo, filho na fé Tício Justus, que passa a ser a sede da igreja em Corinto. A insistência de Paulo em nada saber entre os coríntios, senão Jesus Cristo e este crucificado, tem alguma relação com o ambiente intelectual da cidade. Um libertador crucificado para os gregos era uma absurda contradição em termos. Assim como para os judeus, um Messias crucificado era uma blasfêmia escandalosa. Mas à medida que Paulo persistiu em pregar, Jesus como Salvador crucificado que levou sobre si o nosso pecado, acontecia o inesperado. Os pagãos, assim como os judeus e os tementes a Deus, acreditavam na mensagem e viam sua vida ser transformadas por um poder novo e libertador, que quebrava as amarras do egoísmo e da maldade de dentro. A mensagem do Cristo crucificado realizara assim o que nenhum ensino da filosofia grega poderia ter feito por eles. Com a chegada do novo procônsul da Caia, Lúcio Júnior Gaio, por volta de 51 d.C., alguns membros da comunidade judaica local acusaram Paulo de pregar uma religião ilegal. Entretanto, Galho rapidamente decidiu que não havia nada nessa ação que requeria ação de sua parte. Ele não tinha nenhuma intenção de arbitrar em uma controvérsia religiosa judaica. Essa recusa foi de extrema importância para o trabalho missionário do apóstolo, pois, tivesse sido aceita a denúncia, a jurisprudência do caso atrapalharia a pregação do evangelho em outras localidades do Império Romano. Na primavera de 52 d.C., aproximadamente, Paulo sai de Corinto com Priscila e Áquila, quando atravessaram o mar Egeu até Éfeso. Na sinagoga local, os judeus ficaram tão interessados no que Paulo tinha a dizer que pediram para ouvir mais. Mas ele se desculpou por causa de um compromisso urgente que assumira em Jerusalém. Provavelmente um voto de Nazireu que fizera em Corinto. Enquanto isso, outro judeu chegou para visitar a sinagoga de Éfeso, Apolo, que passou a expor regularmente como as escrituras tinham se cumprido em Jesus. Ele estava bem informado sobre a história de Cristo, mas não sabia nada sobre o batismo em seu nome. Por isso, Priscila e Áquila o convidaram para sua casa em Éfeso, e ali, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Lucas o descreveu com o adjetivo lógios, que significa estudado, culto, eloquente, como alguém versado nas Escrituras. Apolo parece ter sido um dos mercadores judeus itinerantes que são mencionados na história do Oriente Médio dessa época. Quando terminou os negócios que tinha em Éfeso, cruzou o mar Egeu até Corinto, levando uma carta de apresentação de seus novos amigos em Éfeso, aos discípulos de lá. Em Corinto, ele provou ser um importante advogado da causa cristã, impressionando muitos membros locais com seus dons, alguns indo tão longe a ponto de se considerar discípulos dele. Paulo demonstra aprovação ao ensino de Apolo, minimizando possíveis dissensões na igreja de Corinto. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Paulo relata em suas cartas algumas divisões da igreja em Corinto. Escola de Apolo, escola de Paulo, os da casa de Cloé, como nós lemos lá em 1 Coríntios de 1:11, provavelmente membros de uma grande família ou igreja domiciliar, além de um grupo que usava o nome de Pedro. O que levantava a dúvida se Pedro havia visitado Corinto. Isso é possível, uma vez que o apóstolo parece ter assumido um ministério abrangente depois do ano 50 depois de Cristo. Se ele visitou a sinagoga em Corinto, certamente teria saudado ali a igreja, que contava com os convertidos do judaísmo e do paganismo. Como já vimos em aulas anteriores, era impossível manter uma linha clara de demarcação entre os campos missionários, entre judeus e gentios, e que podiam surgir oportunidades para mal-entendidos entre as duas partes do Concílio de Jerusalém. Se Pedro não visitou Corinto pessoalmente, outros podem tê-lo feito em seu nome, e tentado impor sua autoridade, em um grau com que nem ele mesmo teria concordado. O que os cristãos de Corinto foram pressionados a aceitar com base na autoridade de Pedro é incerto, mas podem ter sido restrições alimentares do decreto de Jerusalém. Paulo
propôs um fim a essas divisões com o seguinte argumento que nós lemos lá em 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A igreja de Corinto traz exemplos de mudanças sutis que o Evangelho passava quando era transplantado para o contexto dos gentis. Conceitos e termos com determinado sentido original tendiam a assumir outro sentido em seu novo contexto. Um exemplo disso é o que entendiam por espírito, inspirados possivelmente pelo dualismo grego, que separa o corpo do espírito. Alguns convertidos de Corinto o separavam e colocavam em posição superior ao corpo. O que lhes importava era a posse dessa essência celestial. O sacrifício na cruz para esse grupo só importava por ter possibilitado o envio do Espírito. Discordavam da doutrina da ressurreição, por não considerarem o corpo como algo importante. Também davam importância exagerada aos dons espirituais, sobretudo a glossolalia, que nós conhecemos como dom de línguas, incorporando tradições pagãs das consultas aos oráculos, dos deuses pagãos. Os homens do espírito, entre aspas, aqui em Corinto, certamente davam muito valor à sabedoria, à sofia da filosofia grega, e conhecimento, que é a gnosis, também da filosofia grega, medindo essas qualidades, como Paulo lhes diz, pelos padrões seculares da época. Enquanto afirmava ele, no Evangelho do Cristo crucificado, Deus virara esses padrões de cabeça para baixo e os fizera parecer tolos. O conhecimento que eles cultivavam, se não fossem acompanhados do amor cristão, não podia edificar a comunidade cristã ou fortalecer a sua comunhão. Ele trazia consigo a tentação de desprezar o irmão considerado menos iluminado e de tratar com impaciência seus escrúpulos imaturos em questões como comida e sexo. Consideravam o corpo como algo temporário e diziam que as ações do corpo eram indiferentes em termos morais e religiosos. Não muito tempo depois de partir de Corinto, Paulo teve a oportunidade de enviar uma carta aos seus convertidos, exortando-os aos perigos dessa falsa doutrina, que promoviam, dentre outras coisas, uma tolerância a relações sexuais fora da união conjugal. No outro extremo estavam aqueles que achavam sábio abster-se do casamento e de impor uma dieta rigorosa ao corpo, um grupo de ascetas. Apesar de tomar a dianteira ao restringir sua liberdade em prol do amor cristão e ao recomendar seu exemplo aos seus convertidos nessa questão, Paulo insistiu que cada pessoa só pode impor essas restrições voluntariamente a si mesmas. E via em cada tentativa de impô-las de fora uma ameaça à graça do Evangelho e à liberdade do Espírito. Vamos agora, irmãos, falar um pouco sobre as correspondências de Paulo com a igreja de Corinto. Conhecemos 2 cartas escritas por Paulo para os coríntios, mas sabe-se que ele escreveu outra carta endereçada à igreja de Corinto, que não existe mais, a qual nós não tivemos acesso. Além disso, Paulo também recebeu cartas desses irmãos, mas nenhuma dessas chegou até nós. Entretanto, sabemos um pouco sobre essas cartas que lhe foram entregues em Éfeso por 3 membros da igreja de Corinto: Estéfanas, Fortunato e Acaio, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 7:1, 16, 17. Onde lhe asseguraram que estão seguindo todas as tradições que lhes transmitira, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 11:2. Eles fizeram uma série de perguntas que ele respondeu na segunda parte de 1 Coríntios, do capítulo 7 ao 16.
Dentre os assuntos estavam a observância das tradições, que incluía artigos básicos da fé e práticas cristãs, como a confissão de fé na morte e ressurreição de Cristo, vários feitos e palavras de Cristo e regras de ética e procedimento para os cristãos. Paulo elogiou os irmãos da igreja de Corinto por manterem as tradições, mas acrescentou que sabia por fontes seguras que eles haviam se esquecido de algumas, pois crescia entre eles o espírito da divisão, manifesto no surgimento de escolas de pensamentos rivais e, sobretudo, nas diferenças sociais que assumiram uma forma especialmente desagradável na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, conforme relatado lá em 1 Coríntios 11. Paulo tinha motivos para crer que a tradição da morte e ressurreição de Cristo também não era levada a sério pelos membros da igreja de Corinto, que negavam que haveria uma ressurreição futura da igreja redimida pelo sacrifício de Cristo. Então, esse grupo tendencioso cria na ressurreição de Cristo, mas não cria na ressurreição dos corpos, daqueles que seriam salvos pelo Cordeiro, justamente pelo dualismo, por eles acreditarem que o espírito era superior ao corpo. Então, o que eles buscavam era a libertação do corpo mortal. Outras perguntas que foram feitas para Paulo eram relacionadas ao casamento. A licenciosidade sexual, como já mencionamos, era característica do estilo de vida em Corinto, a qual nem mesmo a igreja estava imune. Isso levou alguns membros da igreja a achar melhor evitar totalmente as relações sexuais, mesmo no âmbito do casamento legal. Mas Paulo, embora louvasse a escolha dos que escolheram o celibato, como ele mesmo, em prol do reino, deixou claro que a monogamia é uma norma para os cristãos. Em relação à ideia de que o marido e a esposa deviam abster-se de relações sexuais, Paulo aceita que o façam, mas apenas por um período limitado, e só se ambos concordarem. Ele não apoia uma abstenção unilateral. Para o marido ou esposa cristã, o divórcio está fora de cogitação por causa da lei de Cristo, a não ser em casos de moralidade sexual. Aos convertidos cujos cônjuges continuam pagãos, Paulo afirma que devem continuar casados. Aqueles abandonados por sua conversão estão desobrigados do contrato matrimonial. Foram feitas também, pelos discípulos de Corinto, perguntas sobre os alimentos. A questão dos alimentos sacrificados aos ídolos não podiam ser desconsideradas em uma cidade pagã como Corinto. Os membros mais esclarecidos da igreja afirmavam que, já que não há senão um Deus, o ídolo de si mesmo nada é, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 8,4. E que por isso o alimento não era nem melhor nem pior por vir de um animal que tinha sido sacrificado em um templo pagão. Entretanto, Paulo mostrava simpatia aos irmãos mais fracos, que tinham sua fé abalada ao consumirem tais alimentos. Em uma cidade pagã, era difícil evitar algum contato com a idolatria, mas era burrice ter deliberadamente esse tipo de contato, se não houvesse necessidade. Neste contexto, Paulo redigiu o sábio conselho aos irmãos de Corinto. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Também foram feitas perguntas ao apóstolo sobre os dons espirituais. Aos olhos de alguns cristãos de Corinto, as manifestações mais importantes, conforme nós já mencionamos, do Espírito, que está nos crentes, eram os fenômenos espetaculares como falar línguas. Ao que Paulo responde: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua estranha, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 14, 18. Nisso o apóstolo frisava que a função dos dons era a edificação do corpo. Paulo utilizava essa analogia para mostrar que na igreja, o corpo de Cristo, várias capacidades e ministérios eram necessários para o bem-estar geral. Por isso, seria burrice que tantos membros da igreja se concentrassem no exercício de uns poucos dons impressionantes, quanto tantos outros, alguns dos quais obscuros e discretos, mas não menos valiosos, eram necessários para o bem comum. Também foram colocadas para o apóstolo perguntas sobre o fundo de ajuda para Jerusalém. A igreja de Corinto tinha ouvido que Paulo estava organizando um fundo de ajuda em seu campo missionário gentil, em benefício da igreja de Jerusalém. Eles queriam saber como podiam contribuir.
Paulo instruiu que cada um separasse a soma que achasse apropriada semanalmente, até que chegassem ao valor necessário. Também deveriam indicar seus próprios representantes, com autorização por escrito para levar a quantia até Jerusalém, aos irmãos da igreja de Jerusalém. Quando Paulo enviou esta carta, solucionando todas essas dúvidas dos irmãos de Corinto, ele esperava em seguida fazer uma visita pessoal até a cidade. Seu plano era visitar a igreja de Corinto 2 vezes, uma no caminho para Macedônia e outra no caminho de volta de lá, quando em seguida iria a Jerusalém acompanhado dos representantes da igreja, para levar o fundo de ajuda arrecadado. Paulo envia Timóteo à sua frente e pediu aos coríntios que o fizessem sentir-se bem entre eles. Entretanto, notícias de novos problemas na igreja em Corinto obrigaram Paulo a fazer uma visita urgente ali. A visita urgente acabou sendo um confronto penoso para Paulo e os seus convertidos. A oposição a Paulo atingiu um ponto culminante, e especificamente um membro da igreja tomou a frente e desafiou a sua autoridade. Os outros não tomaram nenhuma posição efetiva em defesa de Paulo, e ele teve que partir profundamente humilhado. Entretanto, ele não deixou a situação em Corinto como estava. Redigiu uma carta pungente à igreja e a enviou por meio de Tito. Pouco tempo depois de Tito ter partido com a carta, Paulo se arrependeu de tê-la enviado. Seu tom severo poderia causar um efeito desejado, mas também poderia piorar a situação. Nela, ele assegurava o amor que tinha pela igreja de Corinto, mas exigia que eles dessem evidência do amor que professavam por ele, reconhecendo sua autoridade apostólica e tomando medidas disciplinares contra o homem que o desafiara. Há controvérsias sobre se alguma parte dessa carta sobreviveu. Provavelmente nós não tivemos acesso a essa carta. Em sua viagem de volta para a província da Ásia, Paulo foi tomado de profunda depressão. Ele se dirigiu para a região de Troade, esperando encontrar-se com Tito, que voltava de Corinto pelo mar. Enquanto esperava por ele, encontrou muitas oportunidades animadoras para evangelizar, mas sua mente estava tão agitada que não conseguiu aproveitá-las apropriadamente. Tito se encontrou com ele trazendo boas notícias. Sua carta atingira o efeito desejado. Entretanto, a vontade de recuperar o favor de Paulo foi tamanho que corria o perigo de ir para o extremo oposto, de fazer de bode expiatório o homem que mais desafiara a autoridade de Paulo. Paulo imediatamente escreveu outra carta, 2 Coríntios, onde manifestou sua reação de afeto sincero à igreja. Logo, estaria a caminho de Corinto, acompanhado de representantes das igrejas da Macedônia. A segunda visita de Tito a Corinto não foi tão feliz como a primeira. Alguns membros da igreja podem ter sentido que, com a insistência no caráter voluntário da doação para Jerusalém, Paulo, na verdade, estava colocando-os contra a parede, em uma situação em que não tinham escolha senão fazer uma contribuição generosa. Um novo sentimento de amargura se espalhou entre alguns membros da igreja, e foi reforçado por certos visitantes em Corinto, que fizeram de tudo para diminuir o prestígio de Paulo, aos olhos dos seus convertidos. O que sabemos desses visitantes e do clima na igreja, deduzimos unicamente do que lemos lá em 2 Coríntios de 10 a 13. Se, como alguns visitantes anteriores da igreja de Corinto, eles tinham trazido credenciais assinadas pelos líderes de Jerusalém, Paulo tinha a tarefa de desmascarar a falta de conteúdo das pretensões deles, sem questionar abertamente a autoridade ou a boa-fé daqueles que os tinham recomendado. Ele estava preocupado em evitar a menor aparência de divergência entre sua missão entre os gentios e a igreja de Jerusalém. Esses intrusos não eram judaizantes no sentido mais estreito do termo. Eles não tentavam impor a obediência à lei aos crentes gentios. Eles simplesmente entendiam como sua missão impor a autoridade da igreja-mãe ao mundo cristão. Não se importavam se isso ia contra o acordo sobre o qual os líderes em Jerusalém tinham apertado as mãos de Paulo e Barnabé, alguns anos antes. Se os apóstolos superiores eram tão cegos para os seus próprios interesses, eles lhe garantiriam a posição que mereciam. Por algum tempo, eles tiveram certo sucesso em Corinto. 10 ou 11 anos mais tarde, sua política iria desfazer-se por si,
A dispersão da igreja em Jerusalém por ocasião da revolta judaica contra Roma, que irrompeu em 66 d.C., pôs um fim à autoridade que essa igreja pode ter tido no campo missionário gentil. Para Paulo, porém, nunca chegou o tempo, até onde sabemos, em que ele podia ter certeza de que a causa da liberdade cristã tinha finalmente triunfado em Corinto. Nas palavras do reverendo C.K. Barrett, Paulo, que aprendeu em Corinto o que significava ser fraco em Cristo, mostra ali, talvez, com mais clareza que em qualquer outro lugar, sua estatura, inteligência, firmeza e magnanimidade cristã. Bom, irmãos, por hoje é só. Espero que tenham um bom culto e uma semana abençoada na presença do nosso Senhor. Até o próximo domingo.